Imagine acordar há 2000 anos na Galileia. O sol nasce sobre colinas cobertas de oliveiras e vinhedos. Você sente o aroma do pão sendo assado em fornos de barro. Nas ruas de Jerusalém, comerciantes vendem figos secos, mel dourado e peixes salgados do mar da Galileia. Essa era a realidade diária de pessoas como Pedro, Maria, José e milhões de outros que viveram os relatos bíblicos. A Terra Santa era uma encruzilhada entre 3 continentes: África, Ásia e Europa, espremida entre o mar Mediterrâneo a oeste e vastos desertos a leste. Essa estreita faixa de terra tinha um dom especial. Deus mesmo a descreveu como uma terra que mana leite e mel. Não era apenas uma metáfora poética. Era uma descrição real da abundância que aquele solo oferecia aos que nele trabalhavam. Mas atenção, a vida não era fácil. Cada grão de trigo, cada gota de azeite, cada figo colhido representava trabalho árduo sob o sol escaldante. Os israelitas eram agricultores e pastores que viviam das estações, das chuvas, das colheitas. Sua mesa era simples, mas rica em significado. Cada alimento contava uma história, cada refeição era uma bênção. E nós vamos descobrir juntos o que realmente estava nos pratos dessas pessoas extraordinárias. Comecemos pelo mais básico, o pão. Em hebraico, a palavra lechem significa tanto pão quanto comida em geral, mostrando como esse alimento era central na dieta. O pão não era aquele pãozinho francês que conhecemos hoje. Era um pão achatado, feito de trigo ou cevada, assado em pedras quentes ou fornos de barro. Em Gênesis 3, versículo 19, Deus diz a Adão: "Do suor do teu rosto comerás o teu pão." Esse versículo mostra como o pão era sinônimo de sustento diário. Jesus mesmo multiplicou pães para alimentar milhares de pessoas. Em João 6, versículos 9 a 11 está escrito: "Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos?" Disse Jesus: "Mandai assentar os homens." E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os. Os pães de cevada eram mais baratos e comuns entre os pobres, enquanto o trigo era considerado mais refinado. Falando em peixes, eles eram uma fonte importante de proteína, especialmente para quem vivia perto do mar da Galileia. O peixe era geralmente consumido salgado ou seco para preservação, já que não havia refrigeração. Em Lucas 24, versículo 42, após a ressurreição, Jesus come peixe assado com os discípulos, mostrando que esse era um alimento cotidiano e acessível. Além do trigo e da cevada usados no pão, havia também lentilhas, grão de bico e favas. Em Gênesis 25, versículo 34, há uma história famosa. Então Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Isso nos mostra que esses grãos eram cozidos em ensopados e guisados, formando refeições substanciais. As frutas eram abundantes e variadas. A figueira aparece constantemente na Bíblia. Em Deuteronômio 8, versículo 8, Deus descreve a terra prometida como terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Os figos eram comidos frescos ou secos em forma de bolos prensados. Em 1 Samuel 25, versículo 18, Abigail leva para Davi 200 bolos de figos secos de presente. As uvas eram consumidas frescas, mas principalmente transformadas em vinho e passas. O vinho era a bebida principal nas refeições, misturado com água. Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, conforme João 2, versículos 9 a 10. O mestre Sala provou a água transformada em vinho, e disse-lhe: "Todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já beberam bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho." As romãs eram consideradas frutas especiais. Em Êxodo 28, versículos 33 a 34, as vestes sacerdotais eram decoradas com romãs. "E nas suas bordas farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e as romãs estarão entre os sinos ao redor." Essa fruta rica em antioxidantes era símbolo de abundância e fertilidade. As tâmaras, frutos da tamareira, eram outro alimento importante. Embora não haja menções específicas de tâmaras sendo comidas, há muitas referências às palmeiras, especialmente em Juízes 1, versículo 16, que menciona a cidade das palmeiras, sugerindo a abundância dessas árvores e seus frutos. Quanto aos vegetais, pepinos, melões, cebolas e alho, aparecem em Números 11, versículo 5, quando os israelitas no deserto reclamam: "Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, das cebolas e dos alhos." Esses vegetais eram consumidos crus ou cozidos e adicionavam sabor às refeições simples. O azeite de oliva era fundamental na culinária bíblica, usado para cozinhar, como combustível para lamparinas e até como cosmético. Em Deuteronômio 8, versículo 8, como já mencionamos, a terra prometida é descrita como terra de oliveiras. O azeite era tão valioso que era usado como moeda e oferenda. Em 1 Reis 17, versículos 12 a 16, a viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha numa panela
e um pouco de azeite numa botija. Mas Deus multiplicou esses alimentos. O mel mencionado na Bíblia provavelmente era de duas fontes: mel de abelhas selvagens e uma pasta doce feita de tâmaras ou figos. João Batista comia gafanhotos e mel silvestre no deserto, conforme Mateus 3, versículo 4. O mel era o principal adoçante disponível. Falando em João Batista, gafanhotos eram permitidos pela lei judaica em Levítico 11, versículo 22. Destes comereis toda espécie de gafanhotos e grilos. Esses insetos eram torrados e comidos, sendo uma fonte de proteína em tempos de escassez. A carne não era consumida diariamente, mas reservada para ocasiões especiais, festivais e sacrifícios. Em Lucas 15, versículos 23 a 24, na parábola do filho pródigo, o pai ordena: trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. O cordeiro era especialmente importante na Páscoa, conforme Êxodo 12, versículos 3 a 8, quando Deus institui a festa. As aves, como pombos e codornizes, também eram consumidas. Em Números 11, versículo 31, Deus envia codornizes ao povo. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Os ovos eram comidos, embora raramente mencionados diretamente na Bíblia. Leite e derivados eram importantes. O leite mencionado era geralmente de cabras e ovelhas, não de vacas. Era consumido fresco ou coalhado. Provérbios 27, versículo 27 diz: e abundância de leite de cabras para teu sustento, para sustento da tua casa e das tuas criadas. O queijo era feito e armazenado. Em 1 Samuel 17, versículo 18, Jessé pede a Davi que leve 10 queijos de leite ao comandante do exército. As especiarias e ervas aromáticas incluíam cominho, endro, hortelã, coentro, canela e açafrão. Jesus critica os fariseus em Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Essas ervas eram usadas para temperar alimentos e também tinham propriedades medicinais. O sal era essencial para tempero e preservação. Jesus diz em Mateus 5, versículo 13: vós sois o sal da terra. O sal vinha principalmente do Mar Morto e era altamente valorizado. Sem refrigeração, o sal era vital para conservar peixes e carnes. E como eram as refeições diárias? A maioria das pessoas fazia 2 refeições principais. A primeira, pela manhã, era leve: pão com azeite, azeitonas, queijo ou figos secos. A refeição principal acontecia no final da tarde ou início da noite após o trabalho. As famílias sentavam-se no chão ao redor de uma esteira ou mesa baixa, comendo com as mãos e usando pão como colher para pegar ensopados. A hospitalidade era sagrada. Abraão recebe 3 visitantes em Gênesis 18, versículos 6 a 8. Correndo para preparar bolos de flor de farinha, um bezerro e coalhada e leite, oferecer comida a estranhos era uma obrigação moral e religiosa. As leis alimentares judaicas, conhecidas como kashrut, definiam o que era puro e impuro. Levítico 11 lista os animais permitidos e proibidos. Apenas animais que ruminam e têm casco fendido podiam ser comidos, excluindo porcos e coelhos. De animais marinhos, apenas os que têm barbatanas e escamas eram permitidos. A dieta bíblica era simples, natural e sazonal, muito diferente da nossa alimentação moderna, cheia de processados e açúcares. Os povos bíblicos comiam o que plantavam, colhiam ou criavam, em sintonia com a terra e as estações. Grãos integrais, leguminosas, frutas frescas, vegetais, azeite de oliva, peixes e carnes ocasionais formavam uma dieta equilibrada e nutritiva. É fascinante perceber que muitos desses alimentos mencionados há milhares de anos ainda são bases da dieta mediterrânea, considerada uma das mais saudáveis do mundo, como pão integral, azeite, peixes, legumes, frutas secas e frescas, os mesmos alimentos que nutriram profetas, reis e o próprio Jesus. Da próxima vez que você comer pão, lembre-se que está comendo o mesmo alimento básico que sustentou gerações inteiras na Terra Santa. Quando provar azeite de oliva, pense nas oliveiras milenares do Getsêmani, e quando beber vinho, lembre-se do primeiro milagre de Jesus. Se você gostou dessa viagem pela culinária bíblica, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre os tempos bíblicos. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.